Bem, hoje é um dia muito feliz aqui para a Rádio Capital FM, porque nós recebemos com muita honra e satisfação aqui nos estúdios da capital o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mato-grossense de Diamantino, Gilmar Mendes. E nós vamos conversar aqui sobre assuntos que preocupam realmente a população brasileira e que estão passando pelo Poder Judiciário brasileiro, especialmente pela mais alta corte do país. Ministro, bom dia. Nós estamos aqui com a jornalista e advogada Débora Pinho, Laísse Souza, Mauro Camargo e nós que vamos entrevistá-lo aqui neste Jornal da Capital. Inicialmente eu perguntaria o seguinte, ministro: a população brasileira, ela apoia 100% a Operação Lava Jato, porque vê na Operação Lava Jato o fim da impunidade dos poderosos. E vira e mexe, tem sobressaltos na questão da Operação Lava Jato. Como é que está, por exemplo, a questão da prisão depois da segunda instância? E se há riscos para a Operação Lava Jato em função desses últimos noticiários? Bom dia, ministro, prazer enorme tê-lo aqui. Bom dia, Antero, bom dia a todos aqui presentes, bom dia aos ouvintes dessa rádio. Eu gostaria de dizer o seguinte: essa operação é uma operação extremamente importante. Ela tem que ser reconhecida como tal. Ela fez uma transformação, uma revelação dos intestinos da vida política institucional do Brasil. Agora, como qualquer outra operação da Polícia Federal, ela também tem que ser balizada pelos parâmetros do Estado de Direito. Isso é fundamental. Veja que nós, no caso do Mensalão, e aquele acho que é um julgamento paradigmático, emblemático, não sentimos a necessidade de prender ninguém antecipadamente. Cumpriu-se rigorosamente, vamos chamar assim, o catecismo do Estado de Direito. Só houve prisão, e era decisão de última instância, depois da decisão do Supremo, do trânsito em julgado em definitivo. E ali foi uma mudança de curso, vamos dizer, no quadro político institucional brasileiro. Em relação a esse tema, o tema da prisão em segundo grau, é um tema que nós continuamos a discutir. Por quê? Porque, de um lado, temos, como todo mundo sabe, o abuso tradicional dos recursos que se sucedem. Nós tivemos o caso, por exemplo, do senador, você conviveu com ele no Senado, Luiz Estevão, e que recorreu no Supremo. 30 e poucos recursos. Mais de 10 anos, portanto, obviando o final do processo. Então, era uma notória manipulação e o tribunal não tinha sistemas de controle desse tipo de recurso abusivo. Por outro lado, sempre a insegurança, as próprias defensorias públicas batem muito nisto, de que muitas vezes eles conseguem reverter, por exemplo, uma questão de regime prisional, de um regime fechado para um regime semiaberto, no STJ. Por isso que o ministro Toffoli, no último julgamento sobre esse tema, defendeu que, embora não se exigisse o trânsito em julgado, pelo menos se desse a possibilidade de se levar a matéria até o STJ. Então nós vivemos esse dilema. O ideal seria realmente que se exigisse o trânsito em julgado. Mas como a gente sabe, e vejo os jornalistas hão de se lembrar do famoso caso Pimenta Neves. Eu confesso, foi a júri, uma decisão do Supremo mandou que se esperasse o trânsito em julgado. Ele assassinou a namorada. Isto. O jornalista do Estado de São Paulo. É sempre um caso emblemático, não é? E que levava a esse sobressalto. Por outro lado, há o temor de que a decisão em segundo grau, simplesmente, dificulte anteparos. Então nós temos que encontrar. Mas, ministro, mas o Supremo não já pela legislação brasileira, não já está pacificado isso? Porque assim, deixa eu só argumentar com relação, o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica. O Pacto de São José da Costa Rica estabelece o segundo grau de jurisdição. E na reforma constitucional, quando assinar tratado que versar sobre direitos humanos, é recepcionado, e teve esse julgamento no Supremo, ao mesmo nível da Constituição. E lá no Pacto de São José tem duplo grau de jurisdição. O que seria duplo grau de jurisdição? Condenado em primeira instância 1,
condenado em segunda instância 2. Não é que ele não possa recorrer, mas já se cumpriu o duplo grau de jurisdição. Não estaria aí a justificar o recolhimento à prisão depois de julgado em instância? Essa é uma questão que tem que ser sempre analisada. Mesmo à luz do tratado, o tema tem que ser analisado, porque aquilo é uma garantia mínima. Essa é uma garantia básica, que as pessoas pelo menos tenham duas decisões. Porque pode acontecer também um outro fenômeno, que o sujeito é absolvido em primeiro grau e é condenado em segundo grau. E ele precisa recorrer dessa condenação. Então, na verdade, surgem todas essas situações. Em suma, por outro lado, pode acontecer... Pois é, e nessa situação não pode ser preso, né? Pois é, mas veja, pela jurisprudência que está se formando, já teria uma decisão do segundo grau e ele já poderia, portanto, iniciar o cumprimento do regime. Portanto, acho que as coisas não são, na verdade, branco e preto. Esse que é o problema. Por outro lado, muitas vezes, nós temos jurisprudências que se formam nos tribunais que são contrárias às das cortes em dadas matérias. Então, o que vai acontecer? O que o Supremo disse, e de forma muito clara, foi de que se podia executar, sim, a prisão a partir da decisão de segundo grau. Foi isso que o Supremo disse. Não é vinculado mas não isso, disse, né? que teria que executar. Tanto é que nós concedemos habeas corpus. É possível. Não obrigatório. Não obrigatória. Mas isso precisa ser pacificado. Agora, ministro... Mauro Camargo, vamos pela ordem aqui. Mauro Camargo Eu quero dar uma apimentada na conversa, porque assim, está se discutindo essa questão, muito bem. Mas existe uma outra situação que envolve prisões, como as tais preventivas, muito utilizadas hoje, inclusive na Operação Lava Jato e em outras operações Brasil afora, que extrapolam ou que se acumulam uma prisão em cima da outra e acabam sendo utilizado como instrumento, é o que se percebe, né? Como um instrumento de pressão para que ocorram delações, enfim. Como é que o Supremo e o senhor ministro vê esta questão, a prisão como ferramenta de investigação? Eu tenho muitas reservas em relação a isso. Vocês sabem, tenho falado publicamente contra o uso da prisão para fins de delação. Eu nem acredito, na verdade, que é a prisão por si só. Claro que a prisão quebranta o ânimo, mas não é a prisão que determina a opção pela delação ou não. Aliás, a maioria das delações foram feitas sem prisão. Isso. Nós tivemos o caso, por exemplo, do empresário Ricardo Pessoa, que obteve habeas corpus no Supremo, saiu, portanto, e depois optou pela delação. Por quê? Porque ele é contrastado com a possibilidade, a perspectiva de pena, não é? É essa questão que se coloca. Todos falam, a rigor, que há o temor do modelo Marcos Valério. Veja, como ele era autor de vários crimes, lavagem e coisa do tipo, lá no final 40 anos. Então, a rigor, o sujeito é contrastado pelo seu próprio advogado com a perspectiva de pena. Mas, de qualquer forma, o uso da prisão preventiva, como vem sendo utilizado para alongamento, para exposição, para jogo de mídia, não condiz com o modelo que a Constituição preconiza. Num momento, inclusive, que eu fui até um dos autores dessa proposta, porque participei dos mutirões carcerários, vocês se lembram, e queria mitigar, então, os abusos com as prisões preventivas. Então, nós conseguimos aprovar no Congresso Nacional o hoje artigo 319 do Código de Processo Penal, que criou as medidas alternativas, tornozeleira, medidas restritivas de participação em determinadas atividades, mas isso vem sendo pouco utilizado. Por ironia, esses dias nós vimos que em alguns locais faltam tornozeleiras, não é? Então, prisão domiciliar em determinados casos. Eu tenho a impressão que isso precisa ser discutido. O que aconteceu? A Lava Jato também é um fenômeno midiático e ela precisava das prisões, até eu usei a expressão mais forte, elas usavam um pouco pessoas como reféns, né? Para isso, para mostrar, olha, agora nós estamos punindo, estamos realmente quebrando paradigmas e tudo mais. Isso tem um apoio midiático muito grande. E as pessoas entendem que com isso o problema está resolvido. Não está resolvido. Nós temos que levar o processo até o final. O problema está resolvido quando a gente conseguir a punição. Prender e depois ter um juiz absolutório fala mal da justiça. Nós temos que acelerar o processo definitivo. Então, nós temos que discutir isso e encontrar um modelo. Mas o que aconteceu também? E eu tenho falado muito sobre isso. O Rui Barbosa que dizia:
o bom ladrão salvou-se, mas não há salvação para o juiz covarde. Na verdade, houve um amedrontamento da magistratura. Veja, essas notícias que saem, tem uma delação que envolve o juiz tal, o ministro do STJ está envolvido. Na verdade, elas muitas vezes são mentirosas. Mas o intuito é, notoriamente, de medrar o judiciário, de enfraquecer. E aí é uma atitude de terrorismo, covarde. Eu denunciei isso várias vezes, inclusive no julgamento no TSE. É muito sério isso. O juiz que tiver feito coisa errada que pague. Mas tentar amedrontar o judiciário, portanto, na verdade, aqui há um jogo de poder. E isso precisa ser denunciado e precisa ser combatido. Ministro, deixa eu, na mesma linha, só para concluir aqui. Mas é que a Laís que tá, a Laís é a Débora aí. Não, tudo bem, mas o assunto é pertinente. Junto com as preventivas, nós temos umas tais de conduções coercitivas, sem que a pessoa que é conduzida tenha se recusado aí, ou tenha deixado de comparecer a alguma intimação. A condução coercitiva também virou abertamente e de novo também com uma característica de lance midiático. Eu sou até relator de um processo sobre essa questão, uma DPF, e estou... Não tem como regulamentar isso, ministro, que só pode fazer a condução coercitiva. Não, mas a lei já prevê o que né? A lei já prevê, e na verdade aqui houve um desdobramento, vamos chamar assim, um direito achado na rua. Direito achado na rua é ótimo. E que se começou a desdobrar, e claro, quantas conduções coercitivas nós tivemos, né? Centenas. E que funcionava, eu estou toda hora em Portugal e conversando com amigos meus, eles disseram, mas o Lula foi preso. Eu disse, não foi preso, houve uma condição coercitiva. Nós aqui chamamos isso de prisão para averiguação. Então, a rigor já funciona um pouco na visão das pessoas como uma prisão, quando na verdade poderia haver a intimação, as pessoas não estão se negando, não estão se furtando à justiça. A condição coercitiva tem pressupostos muito claros, a chamada, no passado falávamos a condução sob vara, né? Então, mas nós vamos discutir isso no plenário do Supremo. Já esteve até em pauta esse processo, certamente necessariamente vamos voltar a discutir. Ministro, o senhor faz algumas críticas com relação a atuações de alguns membros do Ministério Público Federal no que diz respeito à Lava Jato. O senhor chegou até a citar em delírios autoritários de alguns procuradores em alguns momentos da operação. Como que o senhor avalia a atuação do Ministério Público nessa operação, que é a maior operação do país, e o senhor vê um fim nessa operação? Não, e só para acrescentar essa mesma pergunta, o senhor citou também que naquelas 10 medidas de combate à corrupção tinham propostas, inclusive, fascistas, com uma possibilidade de revogação da limitação ampla da questão do habeas corpus. Então, eu gostaria que o senhor explicasse concretamente onde que está essa limitação proposta pelo Ministério Público. E também o direito penal de Curitiba. Isso. Bom, muitas questões, né? Que se resume a uma só, Ministério Público e Lava Jato. Eu já disse, tenho repetido, acho essa operação extremamente importante e reputo relevantíssimo o trabalho do Ministério Público, da Justiça, do juiz Moro e da Polícia Federal. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. O que me parece, e evidentemente, também não vamos negar, nós criamos um sistema, vamos chamar assim, político institucional. Já se divisava isso de alguma forma, mas a Operação Lava Jato revelou, né? Aquilo que eu chamei, criou-se uma cleptocracia, né? Quando você fala que para cada contrato da Petrobras há um percentual que tem que ser vertido para uma dada atividade, isto é algo de impensável. Ou porque uma medida provisória foi aprovada, então agora o governo é beneficiário, os seus integrantes é beneficiário de 50 milhões, como declara o Debra. Isso é algo, nós que estamos na vida pública. Sistematizou a corrupção, né?
uma sistematização da corrupção, uma centralização é algo surreal, né? É a institucionalização mesmo. Não é, quer dizer, é a alienação do aparelho do Estado, né, para esses órgãos, essas corporações. Então isso é inegável, e essa é uma grande obra, né? Sem a Lava Jato nós estaríamos ainda hoje intuitivamente a apontar déficits, mas chegamos a essa situação econômica, por quê? Mas agora sabemos, inclusive, por que isso ocorreu, né? Então, isso é um dado. Agora, eu entendo também que isso é compreensível com o debilitamento das forças políticas e até de certa forma do próprio judiciário, com exceção do juiz Moro ou coisa do tipo, mas o envolvimento, ou pelo menos a tentativa de envolvimento de algum juiz, houve um projeto de poder do Ministério Público. Essa é a minha premissa. Isso já falei várias vezes e tal. A ideia de que eles se tornassem a cabeça do sistema. É claro que é uma coisa ilusória. Isso não funciona. Não tem lugar no mundo em que o Ministério Público é a cabeça do sistema. E se tornar assim, vai ser um regime autoritário. Então, por isso que eles passaram a ter esse tipo de delírio. Passaram a participar dos debates, sugeriram as 10 medidas com 2 milhões de pessoas. E aí trouxeram nas medidas coisas que são risíveis. Por exemplo, o teste de integridade, que eles passaram inclusive a praticar. Admitir que prova ilícita pudesse ser validada. Veja, coisas realmente impensáveis. Amanhã você diz, poxa, o sujeito deu um depoimento mediante tortura, mas como foi útil, vou aceitar. Tá valendo, né? Tá valendo, né? Eu vou fazer uma ponderação. E o habeas corpus, eles acabavam com o habeas corpus, praticamente proibia liminar em habeas corpus. E queria que o Congresso aprovasse de qualquer forma. A instituição do Estado fascista mesmo. Então, na verdade, ao lado do poder, já tem o poder investigatório que nós no Supremo reconhecemos e acho que precisa ser delimitado. Já tem o poder de denunciar, né, de conduzir as investigações. Agora ele estava assumindo funções legislativas. Veja também um outro ponto. E eles têm o poder de investigar e de não investigar também. Isso também. Porque aqui eles não querem investigar o Grampo porque há a possibilidade de eles estarem envolvidos. Aí não querem investigar. Veja que em Brasília se fala também, no Brasil todo, se fala em desvios que estariam sendo cometidos pelos chamados grupos especiais aí de investigação, chamado GAECO. Em Brasília há uma notícia de que aqui também de que haveria esse tipo de conexão entre a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público local, inclusive com o uso de uma Grampolândia e coisa do tipo, que seria comandada a partir do gabinete do Procurador-Geral da República. Inclusive disseram que até a sua esposa estaria sendo grampeada, né? Uso isso como terrorismo. Na verdade, vejam vocês que se tornou uma... Não, mas aqui há informações de uma notícia crime protocolada pela OAB e há informações de bastidores de que a sua família foi grampeada. Aqui isso é ordem judicial pelo Ministério Público. Pois essas histórias todas, veja. O senhor acredita nisso, ministro? Eu acredito em tudo. Quando falta controle, quando falta mediação, quando falta controle, essas coisas se desmandam. Por quê? Porque isso é velho no sistema. É a necessidade de checks and balances, é a necessidade de órgãos de controle, né? Essa é a nossa experiência histórica, né? Quem tem poder tende a abusar dele, né? E isso passou a acontecer. Veja que começou a haver todo esse tipo de delírio. E o Ministério Público passou a escrever, inclusive, as leis. A minha denúncia, no caso da delação do JBS, mas eu fiz um levantamento de tudo que se fez em relação às delações. E se viu que benefícios foram dados que não tinham previsão legal. Aquilo que o Congresso tinha escrito não estava mais sendo seguido. Por quê? Porque o Ministério Público se apoderara de tudo. Pena que foi imposta sem juiz. O juiz não decide, é o próprio promotor. Então os promotores assumiram funções judicantes, funções legislativas, funções executivas, porque passou a mandar também nos órgãos do executivo. Em suma, alguma coisa desse tipo pode funcionar em algum lugar? Tem perigo de dar certo? Obviamente que não, né?
Por isso que está havendo essa reação. Ministro, a minha vez, Antônio. Você tava... É que eu não quero perder a questão do Joesley. É sobre isso? É que ele está falando a questão do Joesley. E eu acho um escândalo essa questão do Joesley e o Wesley. Sabe o que passa para nós que estamos aqui no interior do Brasil? Porque quem está em Mato Grosso está no interior do Brasil. O que passa para nós é o seguinte, que, olha, ninguém vai investigar a situação lá do Marcelo Miller, que era assessor, braço direito do Janot, e depois dá o perdão judicial para um cidadão que cometeu 240 crimes, de fato inusitado. Isso causa indignação no Brasil. Os pecuaristas do Brasil inteiro e nós aqui em Mato Grosso estamos liquidados por causa dessa dupla e estão, beleza, sem nada, não deve nada, ficha limpa da justiça brasileira por causa dessa situação do Ministério Público. Eu chamei muita atenção disso no debate que nós tivemos, a partir da necessidade de que essa decisão no âmbito dos tribunais seja tomada não por um relator, mas pelo colegiado, né? Que haja essa análise. Acho que o tribunal vai, no final, chegar a isso. Também aqui houve uma classificação. Aquele benefício, como você sabe, só se pode dar à pessoa que não seja líder de organização, diz a própria lei. E o Janot fez um ius esperniandi, vamos chamar assim, para dizer que eles não eram chefe de organização. Isso, obviamente, vai ser revisto pela justiça no momento oportuno. Eu tenho convicção que isso será revisto. Como agora acaba a Polícia Federal de pedir a revisão do acordo feito por Sérgio Machado, que também você conhece, e que gozou de benefícios também muito explícitos, conseguindo blindar todo o patrimônio da família de qualquer sequestro ou investigação. Só para você ter uma ideia, o The Guardian, um jornal londrino, publicou que um dos filhos de Sérgio Machado tinha comprado naquele período em Londres, nas cercanias, imóveis no valor de 600 milhões de libras. Nós estamos falando, portanto, de valores que vão a mais de 1 bilhão, quase 1 bilhão de dólares, 1 bilhão, muito mais de 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais. Então, nós estamos falando desse tipo de coisa. Quando você diz isso, que estão isentos de investigação, quer dizer, isso choca. Mas agora a Polícia Federal concluiu que não houve tentativa de obstrução de justiça, diz que o depoimento é imprestável e pede que o Supremo cancele o benefício concedido. Portanto, esse processo começa a se equilibrar. Acredito que vai acontecer a mesma coisa em relação a este outro caso. Quanto ao fenômeno Miller, realmente é muito curioso. É muito curioso, porque todos dizem, todos os informados da Procuradoria dizem que o Miller é o condutor da delação de Delcídio, o mesmo modelo, de Sérgio Machado, e esta última, onde agora ele aparece jogando num processo de tergiversação. Agora ele é advogado, né? E atua como advogado no processo de leniência. Portanto, e veja, ninguém deixa um cargo, todos vocês sabem, que ganha 30, 40 mil por mês, estável, mais do que estável, vitalício, de um dia para o outro. Essa negociação com esse escritório certamente já vinha de tempos outros. E isso não é explicado. Isso não é explicado. E ninguém fica questionando a todo momento. Isso, veja, são as mesmas digitais, é o mesmo personagem que vinha conduzindo essas investigações com esses métodos heterodoxos, escuta, gravação, inserção de alguém em ação controlada. Tudo indica que ele era o condutor de todo esse processo e que foi o condutor deste último, dos dois lados do balcão. E não se fala nada sobre isso. É gravíssima a situação. Agora, a Débora pergunta. Ministro, o fato dos Ministérios Públicos Estaduais terem acesso ao sistema do Guardião, o senhor acha que isso mostra um pouco de descontrole nas interceptações telefônicas? Veja, na verdade nós temos que criar mecanismos eu estou tranquilo para falar sobre isso, porque fui eu até que conduzi um dos votos importantes, acho, na época, pela ideia de deferir a investigação por parte do Ministério Público. Claro que em caráter subsidiário. Por quê? Porque diante das mazelas todas que nós sofremos, dizer que a investigação só poderia ser da Polícia Civil me parecia um exagero. Muitas vezes
a própria polícia é investigada. Então o Ministério Público, não é o órgão de controle. Então era esse o objetivo. Isso tem que ter uma atividade. Mas hoje nós estamos percebendo que há uma briga, uma concorrência. Quem controla o Ministério Público? Isto. E por isso. Aqui eles mandaram uma carta para um delegado de polícia proibindo investigar os grampos. O procurador-geral mandou uma carta proibindo a delegacia, o delegado, que é função dele, é Polícia Judiciária Civil. E tá sem delegado no caso ainda, não tá? Tá sem delegado no caso. Então nós temos que... Todo mundo com medo do MP. Nós temos que discutir isto. O próprio CNMP e acho que o CNJ tem que fazer um ajuste em relação a essa temática. De quando em vez, Débora, você acompanha isso há tantos anos, a gente passa por essa hipertrofia. Nós tivemos lá, na minha gestão, inclusive, no Supremo Tribunal Federal 2008, aquela hipertrofia da Polícia Federal, que já vinha de outros tempos, né? E aí, agora nós estamos vivendo esse outro fenômeno, que tem a ver também com o debilitamento, vamos chamar, das forças institucionais normais. O sistema de checks and balances ficou todo ele frustrado, né? E aí, então, eles passaram a se arvorar em um verdadeiro poder. Isso, obviamente, está errado e precisa ser contrastado. A primeira coisa que eu acho que é relevantíssimo é a aprovação da lei de abuso de autoridade, que eu defendo já desde 2009. Foi parte. Aliás, essa proposta é antiga, né? É antiga. Então, mas e para dar ao cidadão, inclusive, a possibilidade dele próprio processar o autor do abuso. Por outro lado, nós temos que olhar essas situações. Quer dizer, se há esse tipo de grampos, por exemplo, a feitura, alguém tem que poder supervisionar isto. Isso precisa submeter um modelo de checagem, porque do contrário vai gerar realmente abusos. Nós já estamos vivendo isso, não é? Então, a mim me parece que esse é um momento sofrido, é um momento complicado. A sociedade está apavorada com esse negócio de grampos. A sociedade está apavorada, de todos os lados, porque ela se apavora com a corrupção, mas ela se apavora também com os métodos de combate à corrupção. Porque isso vira um vale tudo. Eu até chamei a atenção no meu voto no Supremo Tribunal Federal, que passa a ser um tipo de direito penal do inimigo, usado agora em nome do combate à corrupção. Mas eventualmente, se você não for corrupto, mas aí você caiu nas malhas e a partir daí perder a imagem, acabou. Veja, esses arrastões que fazem, prendem 40 pessoas de uma vez, a partir de informações. É um caso conhecido de todos e que não tem sido muito ventilado. Caso André Esteves. Foi preso. Preso por quê? O Ministério Público dizia que ele estava dando dinheiro para o Delcídio pagar fuga do Severo, obtendo informações lá em Curitiba e tudo mais. Depois se verificou que esses recursos que tinham vindo eram do Bunlai. Mas quem foi preso foi o André Esteves. O banco quase quebrou. É o judicial típico, causado a partir de uma informação errada. Não estou falando que ele é isento de outra responsabilidade, estou falando dessa específica. Nesse caso, caberia uma indenização, né? Com certeza, mas veja, e quanta coisa desse tipo deve ter ocorrido ao longo desse período. Então nós temos que considerar isso como algo grave. E é irrecuperável. Se você cai nessa teia, não é? O atingimento da honra é irrecuperável. Mas eu gostaria de... Podemos fazer uma pergunta de um internauta aqui, Antero? É o Daniel Oliveira. Daniel pergunta o seguinte: gostaria de fazer uma pergunta ao ministro. Ele concorda que o Supremo tem sido um tribunal de varejo, fazendo em muitas vezes o que o Senado teria que fazer? Não acho que seja isto. Na verdade, o que acontece muitas vezes? Nesse jogo de hipertrofia e às vezes de falta de poder em determinado momento, por exemplo, nos casos de omissão legislativa, às vezes o tribunal se anima a suprir determinadas lacunas, suprindo deficiências do próprio Congresso. Isso a gente percebe em alguns casos, por exemplo, a união homoafetiva ou a questão do aborto do feto anencéfalo, em que o debate ele é muito candente no
no Congresso, politicamente muito difícil, e aí o tribunal acaba por suprir essa omissão. Em outros casos, o envolvimento do tribunal em matéria política, às vezes, exagera. Eu digo assim, nós temos contradições. Recentemente, a primeira turma decidiu liberar o aborto até 3 meses, ou coisas do tipo, e notoriamente era um grupo ativista que não queria trazer a questão para o plenário. Ao mesmo tempo, no plenário, contra meu voto e tal, nós proibimos a vaquejada. Então eu falei, nós somos o tribunal que permite o aborto e proíbe a vaquejada. Veja, o que resultou disso? A bancada nordestina se levantou, organizou, conseguiu 400 votos na Câmara, aprovou uma emenda constitucional cassando a nossa decisão, tornando a vaquejada também esporte. Então, às vezes esse diálogo ele é meio tumultuado, é pouco organizado, e a gente precisa ter essa noção. Muitas vezes nós nos animamos muito, não é? E aí acho que é parte do ser humano. A gente nunca está contente onde está, né? Quer dizer, o julgador quer legislar, né? Muitas vezes, e aí começa a ser muito inventivo. Mas para isso é preciso que o Congresso também diga basta. Vocês estão indo além do limite. É preciso que esse diálogo se estabeleça de uma maneira altiva. O melhor, de fato, é que cada um reconheça os seus limites, para que haja realmente o maior equilíbrio. Nós não devemos querer superar o legislativo, devemos estabelecer diálogo nesse sentido, e o legislativo também não pode se investir em funções jurisdicionais. Mas essa mistura existe. Como nós estamos falando também com o papel do Ministério Público nessas investigações, na investidura desses poderes todos. Ministro, o senhor tem dito em algumas ocasiões que gasta-se muito com o judiciário. Eu li algumas críticas severas do senhor em relação a isso e chegou até a classificar como baguncismo institucional. A minha pergunta é, como resolver esse baguncismo institucional? Eu tenho a impressão que, embora eu acho que todo mundo esteja assim um tanto quanto infeliz com essa desorganização completa que se chegou em várias áreas, eu tenho a impressão que nós vamos agora, nessa transição para 2018, ter que colocar o pé no chão. Veja, nós agora estamos vivendo, para dar um exemplo conhecido de todos, auxílio moradia. Como o judiciário vem sem vencimentos, sendo alterados e tal, inventou-se que era preciso imitar o Ministério Público, dar auxílio moradia. O que aconteceu? O Ministério Público passou a dar auxílio moradia fora dos parâmetros normais, que era aquele a título de indenização para aquele que não tivesse casa ou coisa do tipo, por um período. Passou a regularizar o auxílio moradia. Os juízes disseram, nós também temos direito. Entraram com uma ação, o ministro Fux deu a liminar. Esta liminar custa para o Brasil 800 milhões por ano, 4.500 por magistrado. Está em vigor desde 2013, 2014. O CNJ regulamentou isso. Veja, antifederativa, porque mandou pagar, isso está sendo pago também aqui em Cuiabá, está sendo pago lá em Teresina, está sendo pago no Brasil todo. Veja, a rigor foi regulamentado pelo CNJ. Então, isso leva à explosão dos orçamentos, vocês sabem bem, e veja, tira o legislativo do jogo, porque não é o legislativo local que decide. Automatizaram os aumentos. CNJ e CNMP passaram a dizer que quando houvesse um aumento no plano federal, estendia-se imediatamente. Isso não pode ser, é evidente que isso é inconstitucional. Agora o MP está querendo um aumentozinho que depende do Supremo e que a ministra Carmen Lúcia tá colocando o pé no freio, né? Porque seria mais 4 bi aí contra o país. Vejam vocês a situação do Rio de Janeiro. Vocês encontram médicos no Rio de Janeiro, a gente conhece pessoas, não estão recebendo salário. Professores não estão recebendo salário. Policiais que estão morrendo na favela não estão recebendo salário. Juízes e promotores continuam, sequestraram tem garantia do recebimento do salário. Veja, são situações anômalas. Federalizou-se esse modelo para o interesse das pessoas. Por outro lado, se a gente diz, a justiça é boa, claro que não é. E se a gente for olhar, isso é um mundo de privilegiados. Eu conheço bem isso, porque como presidente do CNJ, andei Brasil afora. O judiciário é um macrocéfalo com pernas de pau. Às vezes não tem servidor do próprio poder, não tem quadro. O funcionário de uma dada vara, em vários estados, é funcionário municipal. Portanto, você não tem quadro. Então, gasta-se muito
com o aparato superior, mas não tem estrutura básica, não tem peritos, não tem técnicos. Então essa é a realidade. O CNJ precisa entrar nisso e aprofundar. Já melhorou alguma coisa, mas esse autocentrismo, tanto dos membros do Ministério Público como do Judiciário, que se veem como centro do mundo. Toda a questão, veja, hoje é a questão salarial de promotores e juízes. E a gente esquece dos médicos, a gente esquece dos professores, a gente esquece de tudo mais. Então essa questão precisa ser colocada. Não que o juiz não tenha que ganhar bem. Evidente que tem. Agora, dentro dos parâmetros normais. Veja, hoje nós somos os juízes que tem o salário mais reduzido. Eu sou juiz do Supremo, nós não temos auxílio moradia. Nós não ultrapassamos o teto, porque somos o teto. O resto, vara teto. Ministro. É um teto que não existe. Paulo assim, Coelho. Ainda quanto à questão de corrupção, eu li ou escutei alguma coisa, alguma fala do senhor sobre a lei da ficha limpa, sendo que a opinião, na maioria, a opinião popular, vê a lei da ficha limpa como um filtro, não é? Para coibir a corrupção. Mas eu vejo que o senhor tem algumas ponderações quanto a lei da ficha limpa, né? Objetivamente, qual que é a opinião do senhor sobre essa lei aí que vem aí trazendo muita polêmica, mas servindo inclusive de parâmetro para que se filtre? O ano que vem, por exemplo, é o ano de eleições, não é? Quer dizer, muita gente vai ser enquadrada nela e vai ser impedida, inclusive, de concorrer. Esse é o primeiro debate que nós tivemos em relação a essa questão da decisão de segundo grau, porque antes a exigência era de que a condenação para tornar alguém inelegível tinha que transitar em julgado. Então se dizia, demora-se muito, e então vamos antecipar. Então a primeira mudança da lei da ficha limpa, vamos chamar a sua coluna mestra, era essa premissa: vamos permitir que alguém condenado em segundo grau já fique inelegível, nas hipóteses em que a legislação assim determina. Portanto, essa é uma decisão que foi aceita, o Supremo considerou isso importante. É o debate que agora se trava em relação ao ex-presidente Lula, não é? Então é esse tema que se coloca. Mas aí a lei da ficha limpa trouxe outras questões, como por exemplo, rejeição de contas pelo Tribunal de Contas. Eu não vou emitir juízo sobre o Tribunal de Contas, vocês sabem o que acontece Brasil afora, com essas vinculações políticas dos tribunais de contas. Muitas vezes nós percebemos que essa rejeição, ela tem vinculações políticas, portanto você rejeita a conta para determinado tipo de finalidade, coisa do tipo. Começa a haver manipulação a partir desse tipo de situação. A rejeição da conta teve motivo técnico. Não, aqui é uma questão de improbidade. A gente percebe que há problemas em relação a isso. Empoderou-se também, então, o Tribunal de Contas, né, nesse processo. A questão das ações de improbidade, que também começam a funcionar. E veja, ela nasce em primeiro grau e você passa a ter uma corrida para confirmar em segundo grau. Aqui mesmo, no Mato Grosso, acho que houve um julgamento num sábado, porque também os tribunais foram flexibilizando antes era até o registro, depois vai ser adensando, acho que até a diplomação e tudo mais, em suma, até a eleição. Então a mim me parece que a lei foi feita, até eu brinquei, depois pedi desculpas, eu disse, essa lei foi tão mal feita que parece que foi feita por bêbados. Depois eu comecei a receber protestos dos bêbados, dizendo que eles não faziam essas burrices eles não tinham nada a ver com isso, eles só bebiam. Eu pedi desculpa aos bêbados. Então, mas isso é uma lei tipicamente casuística. O sujeito que for excluído de uma instituição como a OAB ou como instituição como um conselho de contabilidade também fica inelegível. Eu até brinquei com a Antero dizendo, e se o sujeito for excluído do Corinthians? Não é? Quer dizer, começou-se a fazer muito experimento com isso naquele momento. Então, mas eu tenho a impressão de que tanto a lei de improbidade como a lei da ficha limpa, elas terão que passar por ajustes. E eu acho que esse é um momento da gente fazer um brainstorm, um grande debate, para a gente fazer esse reinstitucionalizar o país. Acho que esse é um ponto importante. Olha, ministro, corrupção versus Caixa 2. Porque o próprio julgamento da Lava Jato, ele tem permitido o seguinte entendimento. Uma coisa é quem recebeu dinheiro para a campanha eleitoral. Mas aos olhos da opinião pública, como está
Quem recebeu dinheiro da campanha eleitoral é igualzinho quem roubou dinheiro da Petrobras para fazer campanha. Quer dizer, e aí assim, a gente vê lá as várias situações. Você tem quem pediu dinheiro para empresário e aí está sendo penalizado, aquilo é tipicamente crime de caixa 2. E você está vendo quem assaltou os cofres públicos, tomou dinheiro da Petrobras e sendo colocado no mesmo balaio. A propina veio como caixa 2, a diferença é essa, né, Antero? Não, em alguns a propina veio como caixa 2, outra empresa pagou, como né? Financiamento de caixa 2, o cidadão não teve. Por exemplo, um deputado de oposição, ele não teve a menor possibilidade de influir na Petrobras. E recebeu dinheiro de um empresário que ganhou dinheiro ilicitamente da Petrobras. Aí ele é colocado na mesma situação. Não vai ter uma hora que vai discernir isso? Porque são crimes diferentes, né? Aliás, caixa 2 ainda não está tipificado como crime, né? E esse é um debate que em algum momento ganhou uma certa irracionalidade. Por quê? Porque, de novo, eu volto àquela afirmação anterior. Eu acho que em algum momento o Ministério Público, consciente ou inconscientemente, acho que conscientemente, entendeu que havia delenda Cartago, delenda políticos. Nesse sentido, não valia a pena distinguir o que era corrupção, o que era caixa 2, o que era de fato propina, do que era qualquer coisa. Então, tudo, tanto é que se vocês olharem no depoimento mais recente envolvendo a JBS, aquelas gravações que foram divulgadas, o Saldi, aquele de relações institucionais, ele dizia, não, eu fiz doação para a empresa tal ou para a empresa tal, ou para o político tal ou para o político tal. Às vezes, não, foi propina. Veja, se você era candidato a governador, um novel candidato a governador e recebia uma ajuda de campanha, por que ele agora chama isso de propina? E foi oficial. Doação oficial, mas era. Veja, foi doação oficial. Então, na verdade, era algo combinado propositadamente para tipificar tudo como se fosse. E, obviamente, que isso não tem a ver com propina necessariamente. Por outro lado, a gente não pode perder uma perspectiva histórica. O que aconteceu no Brasil? O Caixa 2 era o modo de financiar a política de maneira regular até a eleição do Collor. Era isso. Porque as empresas eram que financiavam. Elas eram que financiavam. Não era o cidadão. Mas a doação era só permitida para o indivíduo. Era proibida para as empresas. Você se lembra disso? Depois veio o caso Collor e a CPMI recomendou que a legislação agora permitisse a doação de empresas. Daí é que passa a permitir. Mas é claro que há inconvenientes. A empresa não quer doar para todo mundo. Eu tenho um amigo, por exemplo, trabalhou comigo na Casa Civil e que estava no quadro de finanças do PSDB. Ele disse que quando um empresário visitava na campanha do Aécio, em seguida já recebia telefonema do Planalto. Eram monitorados. Então é óbvio que se um empresário quer fazer uma doação, muitas vezes, ele vai dizer, eu vou optar pelo Caixa 2. Isso ocorria. Outra situação que é típica, dívidas de campanha. Elas remanescem. Você continua devendo. Sai de uma eleição, às vezes mal sucedida, e aí um empresário vai dizer, eu assumo a sua dívida e paga, sei lá, posto de gasolina, paga gráfica ou coisa do tipo. Isso não tem nada a ver com propina. Isso pode ter uma irregularidade fiscal, né? E pode ter uma questão de caixa. Aí surge o problema do 350 do Código Eleitoral, que diz omitir as declarações. Então, no TSE, a nossa jurisprudência até no sentido de dizer que isso é atípico do ponto de vista criminal. Tem responsabilidade eleitoral, claro, o candidato tem a sua. Mas, e aí tem esse debate. Claro que isso não pode ser misturado. É evidente que as situações precisam ser bem caracterizadas. Mas está misturado, né? Mas está misturado. Aos olhos da opinião pública. Claro, não, isso se misturou, eu acho que propositadamente. Por quê? Porque em algum momento havia esse intuito de equalizar, todos são iguais. Agora, o que você ganha com isto? A democracia não ganha com isso. Na medida que você desqualifica a classe política como nem o Estado de Direito ganha com isso. Não ganha nada com isso. Pelo contrário. Veja, mas aqui se revela de forma muito inequívoca, a meu ver, um propósito político do Ministério Público. Quer substituir os políticos. E quer destruir a classe política como um todo. E isso não pode ser.
Até porque ataca a democracia frontalmente. Claro, não se faz democracia sem política. Gostemos ou não dos políticos, eles são os mediadores nesse processo entre o Estado e a opinião pública. Bem, nós temos aqui uma pergunta que está vindo de Portugal, é do nosso companheiro, colega, jornalista que está fazendo pós-doutorado lá em Portugal, Pedro Pinto de Oliveira. Vamos à pergunta do Pedro Pinto. Bom dia, Antero, bom dia, amigos da Rádio Capital, bom dia, ministro Gilmar Mendes. Eu gostaria de saber qual é a sua avaliação, já estamos falando disso num contexto político-eleitoral de 2018, da participação de membros do Ministério Público, membros do Poder Judiciário como candidatos nas eleições. Qual é a sua avaliação, ministro? Eu tenho a impressão que isto vai inevitavelmente ocorrer. Agora, aqui não há que se falar em desincompatibilização. Quem quiser ser candidato, saindo do judiciário, deve sair definitivamente, né, e assumir isso. Da mesma forma, em relação aos membros do Ministério Público. Eu sei que há um movimento, inclusive por parte de algumas associações, no sentido de um certo licenciamento. Veja, mas isso vai se prestar a abusos como nós conhecemos em outros países. A jurisprudência do Supremo, tanto em relação aos membros do MP, como também em relação aos juízes, e o texto constitucional, a meu ver, é claro, no sentido de que quem quiser ser candidato, deixe as suas funções, né, no tempo adequado e o faça. Eu não tenho muita boa impressão, a ideia de que nós podemos substituir a classe política por juízes ou promotores. Eu tenho até brincado, dizendo que, considerando os nossos padrões hoje de gestão, se nós fôssemos administrar, os juízes hoje que administram os tribunais em geral, se nós fôssemos administrar, e promotores, se nós fôssemos administrar o deserto de Saara, em pouco tempo faltaria areia. Então, não acho que nós sejamos bons administradores, bons gestores. Mas é claro que a população, a partir de vocações que se revelem, né, pode, de fato, fazer escolhas, mas nessas condições. Nós não podemos usar o cargo, e essa foi a intenção da Constituição. Lembra que nós tínhamos a bancada na Constituinte dos promotores, né, que se afastavam do cargo e se candidatavam. A Constituição quis fechar essa possibilidade, né, de um outro tipo de abuso. Bom, eu queria emendar naquela pergunta do Pedro Pinto, assim, aqueles que se aventuraram, se eu usar esse termo, ministro, a trocar o Ministério Público ou o Judiciário, né, pela política. Eu queria que você fizesse uma opinião, mesmo que não fosse uma opinião muito direta, em relação ao governador Pedro Táxi aqui, que deixou o Ministério Público para ir para política, não é? O senhor acha que, via de regra, tem sido exitosa essa experiência aí no âmbito nacional? Eu tenho a impressão de que nós temos várias experiências, não só no Brasil, mas também no exterior, desse tipo de vocação. E isso depende de vocação, evidentemente. Eu faço sempre uma reserva em relação a esse tipo chamado mas não estou me referindo ao governador Pedro Táxi. Estou me referindo em geral pela observação. Eu tive vivência grande na vida pública, como assessor de governo e desde Collor, Fernando Henrique e tal, e lidei com políticos durante todo esse tempo. A minha observação é de que quando a gente fala em carreira política, isso é um aprendizado. O sujeito que foi vereador, que foi prefeito, lidar com as pessoas, encaminhar pleitos, paciência, respeito à pluralidade, isso é um aprendizado democrático. É claro que haverá pessoas que não precisam disso, que já tem um tipo de vocação, mas quando a gente fala em carreira política, tem esse sentido. Por isso que o sujeito sobe na estrutura do partido e tudo mais. Então eu não sou um entusiasta dessa ideia de que o sujeito está invisível, etc., numa posição, e deve então já assumir uma outra, que há essa transformação. Essa falta dessa, vamos chamar, aptidão, dessa tarimba, desse aprendizado mesmo, né? Me parece que lá na frente vai se revelar. Tolerância,
Veja que vocês que a Antero teve atividade política e continua tendo, sabe, você recebe os mais diversos pedidos, os mais diversos impulsos, você não pode rechaçar, você não decide autoritariamente, quer dizer, quem passa pelo parlamento tem que negociar. A oposição tem que lhe dar pelo menos uma folga em termos de procedimento. Isso obriga a práticas, vamos dizer assim, mais humanas em geral. E isso me parece que falta nas pessoas. Imagine, o juiz recebe o processo e decide. O promotor, se optar por algum caminho, faz a denúncia. É diferente em relação a essa realidade. Então, a mim me parece que, claro, haverá sempre as pessoas vocacionadas, talentosas e que conseguem moldar a sua aptidão, mas eu não vejo assim como a ideia da substituição dos políticos por outros agentes públicos como a grande solução para o país. Vamos transformar os promotores em políticos. Vejo com preocupação. Ou juízes em políticos. Vejo com preocupação. E a experiência internacional também indica isso. O Di Pietro lá na Itália, quando se tornou político, de menor extensão. Então, a mim me parece que, claro, haverá os vocacionados e tudo mais, mas nós devemos ter muita cautela em relação a isso. Débora Pinho. Ministro, o senhor já disse algumas vezes que na vida pública a pessoa fica conhecida pelos amigos que tem e pelos inimigos que cria. Vira e mexe tem alguma nota de repúdio de associações de magistrados ou até do Ministério Público mesmo, em relação às críticas duras que o senhor tem feito. E a minha pergunta é, o senhor considera que tem inimigos no Ministério Público e na magistratura? Não se trata de ter aqui amigos ou inimigos. O que acontece? O Brasil se tornou, nos últimos anos, e eu tenho apontado isso, aí é uma contradição nos termos, uma república corporativa ou uma república de corporações. Essa é a realidade. Veja, então, quando você fala qualquer questão em relação a vencimentos, vantagens, coisas do tipo, vem todas as notas. Tanto é que se eu já tivesse recebido alguma indenização por notas que publicam na imprensa contra mim, assim, eu teria já, acho que uma fortuna. Mas, veja, eu estou dando opinião e tentando contribuir para o debate. Eu não sou contra salários justos para membros, não poderia ser membros da magistratura, do Ministério Público, mas a mim me parece que a primeira premissa de qualquer vantagem que deve ser concedida ao Ministério Público ou ao Judiciário é a legalidade. Tem que passar por lei, não pode ser inventado. Mas isso hoje não é considerado. Então eu nem considero que isso seja, pelo contrário, tem uma relação excelente com membros do Ministério Público, com membros da magistratura, e sou respeitado por essas opiniões, mas é claro, eles estão também no seu papel. O problema é esse, é que o Brasil se tornou uma república corporativa e todos só veem o seu umbigo. Veja a situação do Rio de Janeiro, repito, em que promotores e juízes estão imunes à crise. Nesse contexto, por quê? Porque o meu pirão já está reservado. Dentro da ideia da autonomia, dentro da autonomia financeira e autonomia administrativa. Isso faz sentido? Não. Como que essas pessoas são vistas pela população como toda? Certamente não são bem vistas. Né? Então, esse contexto, e todos privilegiados num contexto de decrepitude do sistema. Então, a mim me parece, e eu acho que eu cumpro esse papel, porque quase que sou uma voz isolada, apontando esse tipo de déficit. Muita gente não concorda, mas também não fala. Eu não concordo e falo. Acho que por isso polêmica. Por isso polêmica, porque o meu papel é de contribuir. Na verdade, eu estou convencido, gente, assim, eu estou com 15 anos no Supremo Tribunal Federal. E claro, fiz muita coisa como na atividade executiva. Modesta à parte, fiz bastante coisa. Mas, na verdade, se eu for fazer um balanço hoje, eu diria assim, a minha maior obra foi ter evitado que se fizesse determinadas coisas. Quer dizer, quando a gente contribui para evitar que se faça, por exemplo, ter contribuído para que as 10 medidas não fossem aprovadas, isso compõe o meu currículo. Quer dizer, fico satisfeito. Quer dizer, quando a gente faz o balanço, quando a gente denuncia esses abusos, a gente evita que esses abusos tenham continuidade. As pessoas dizem, já vem aquele chato do Gilmar daqui a pouco criticar.
a gente evita, nós estamos salvando pessoas, nós estamos evitando que abusos se perpetrem. Então, a maior obra, me parece neste momento, é evitar que se cometam abusos. Então, se a gente evitar esse festival de aumentos, né, moderar essa gula dessas pessoas, fazer com que eles voltem para a realidade, acho que já é uma grande contribuição. Laís Souza. Ministro, o senhor fez essa trajetória aí de quase 15 anos dentro do Supremo Tribunal Federal, o senhor acumula também cargos na administração pública, e aí eu lhe pergunto, isso tudo te credencia a, por exemplo, ser um candidato, como muita gente tem circulado no nível nacional, um candidato à presidência da República, ou quiçá um candidato a governo de Mato Grosso? Não, eu tô feliz onde estou hoje e, claro, no futuro a gente vai ter que discutir. Eu brincava até pouco tempo dizendo que eu ficaria no Supremo 12 anos, né? Depois as pessoas vinham me provocar e tal, daí quando você vai embora e tal, eu tenho um compromisso com o PT, enquanto eles estiverem aí, eu estou aqui. Mas o PT saiu agora, ministro. O PT saiu. Então, mas eu acho que ainda tenho contribuição a dar no tribunal e tenho feito, acho que devo participar ainda desse processo de institucionalização, e aí vamos ver o que vamos fazer no futuro. Mauro Camargo. Bom, eu vou falar de coisas mais prosaicas aqui, mas são absolutamente interessantes. O ministro tem, todo mundo sabe, um amor, uma paixão por Diamantino, sua terra natal, e se dedica muito. Recentemente, uma indenização que recebeu numa ação de danos morais foi destinada para pai, e não é uma indenização pequena, é uma indenização considerável, foi para pai de Diamantino, né? E o ministro trabalha muito a promover Diamantino e as pessoas de Diamantino e a cultura de Diamantino. E mais recentemente, além de todas as suas atribuições e tal, passou a tentar ajudar o estado de Mato Grosso na questão da saúde, na busca de recursos para resolver, equacionar a crise de saúde, até porque afeta o município de Diamantino. Ajudar não, ajudou, né? Então, assim, essa motivação, ministro, quer dizer, o senhor sai da sua condição de magistrado, assume uma posição de cidadão que tem uma influência importante a nível nacional, quer dizer, e para ajudar o estado e ajudar o município. Essa questão tem alguma, vou insistir aí na tese da conotação política, não, ou é devoção mesmo? Não, só um parênteses antes do ministro responder. Eu tenho informações de Brasília, não foram dadas pelo ministro, mas que o ministro foi fundamental para essa complementação dos recursos da saúde. De 82 ser mais 72 milhões. O ministro Barros lá 98 milhões. E aí fazer um apelo público aqui ao secretário Luiz Soares para não cortar o dinheiro do Hospital Filantrópico lá de Diamantino. Mas aí, ministro. Na verdade, eu tenho uma visão de mundo que obriga que as pessoas contribuam para a melhoria da vida comunitária. E como você sabe, eu saí de Diamantino no início dos anos 70, vim inicialmente aqui para Cuiabá, depois fui para São Carlos e Brasília. E claro, deixei pessoas lá, alguns parentes, 3 irmãos ainda moram lá, mas pessoas que conviveram comigo, índios que estudaram no seminário, pessoas que foram meus colegas de escola e que obviamente tiveram destinos muito mais duros do que o meu. O que eu posso fazer? É tentar melhorar a vida dessas pessoas, ou dos filhos dessas pessoas. Mas me parece que isso é um compromisso moral, e isso eu sempre fiz. Na medida do possível, vocês sabem que tem várias coisas que aconteceram em Diamantino, também graças ao meu esforço, a minha manifestação. A minha forma até de homenagear Diamantino, inicialmente, quando eu não tinha tanta influência, era dizer: eu sou de Diamantino. É uma forma de... Aliás, o Brasil inteiro sabe o que você E eu sou assim, então, vocês sabem, eu tenho uma vida muito tranquila, muito organizada, e em geral, as pessoas falam: você tem muito contato com político e todo. Eu digo: eu tô tranquilo, porque nenhum político vai poder dizer, a Antero sabe disso, que eu pedi alguma coisa para mim mesmo, né? Eu nunca pedi para filho, nunca pedi, não peço, né? Mas assim,
pedir para Diamantina, eu peço. Assim, porque pedir para Mato Grosso, se ajudar. Esses dias eu estive aqui e aí o Pedro falou comigo, olha, eu tive que cortar o recurso lá para o Hospital Diamantino, tinha lá algumas impropriedades. Quando cheguei em Diamantino, as pessoas todas afluíram à minha casa e disseram, olha, o hospital vai fechar. É um hospital que existe há mais de 60 anos, começou com as irmãs Imaculada Conceição e tudo mais. As finanças dos municípios que sustentam lá o consórcio. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para o Pedro, depois falei com o Ricardo Barros, a questão toda. Por quê? Porque isso me afeta a comunidade, quer dizer, e eu estou nas condições de poder fazer. E também não estou pedindo para mim, né? Eu estou pedindo para a comunidade como um todo, né? E esse é um compromisso de cidadão, não tem nenhum. De pessoa pública, né? De maneira nenhuma isso influencia na sua atividade, né? Não, tem nada a ver esse compromisso. É como a gente aqui, jornalista, que também está pedindo sempre, independente Isso, né? Quer dizer, e veja, quer dizer, nós melhoramos muito em termos de condições. Diamantino naquela época não tinha estrada, a luz ia de um lado para o outro, racionamento. Mas o hospital funcionava. Agora nós chegamos no século XXI sem hospital, né? Sem hospital, quer dizer, sabe? Quer dizer, contraditório, né? É contraditório, parece que o Brasil piorou em alguns aspectos. Em alguns aspectos, né? Então isso não se justifica. Ministro, duas preocupações com relação a 2018. Primeiro, como é que vai ser o financiamento de campanhas eleitorais? Segundo, está sendo injetado na Câmara, porque a Câmara tentou produzir aquele voto na lista, que é o voto sem rosto, que é uma excrescência, ninguém sabe em quem votar, que era para voltar a turma da Lava Jato. Aí, não conseguindo isso, eles estão fazendo o quê? Estão aumentando o fundo partidário de 600 milhões para 4 bilhões de reais e querem fazer o distritão, porque aí fica fácil. Os partidos lá só vão dar dinheiro a quem já é deputado para voltar os que estão lá e não ter nenhuma renovação na política brasileira. Então, essa questão do financiamento. E a outra, ficou comprovado nessa Operação Lava Jato a compra de partidos políticos para participarem de coligações. E se depender do Congresso, não vai ter reforma política coisíssima nenhuma de coligação. E o senhor é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E aí a gente vai ter que conviver com isso? Quer dizer, se não houver uma solução legislativa, não tem como o Poder Judiciário regulamentar essa questão da coligação? Porque essa questão da coligação, você vota num e toma posse outro. E tudo isso está distorcido. Agora é uma distorção que se acumulou. Veja que também as nossas intervenções do Judiciário nem sempre são acertadas. Nós derrubamos aquela cláusula de barreira que o Congresso tinha aprovado, não é? E consideramos isso inconstitucional. Acho que foi um erro. Foi um erro nosso. Veja, o Congresso tinha aprovado, tinha dado 10 anos de prazo para ela entrar em vigor, não é? Tomou, portanto, todas as cautelas, porque a reforma política tem isso também. Ela não pode ter efeito imediato, sob pena de não se conseguir aprovar. Sim. Não é? Tem que haver um. Não, você só aprova uma reforma política se tiver uma constituinte exclusiva. E assim mesmo, assim, com mandato só para constituinte, cai fora de lá. E não só. Acho que precisa fazer um tipo de transação, de solução de compromisso no tempo. E isto, na época se fez, mas você sabe também que reformas são engendradas num dado momento, elas são marcadas por impulso. Quando o Supremo declarou aquilo inconstitucional, já não havia mais esse impulso reformista no Congresso. Foi um erro nosso. Portanto, a mim me parece que nós devemos ter cautela. Como agora também nessa questão do financiamento. Derrubamos o financiamento corporativo, não é? Mas sem mexer no sistema eleitoral, porque não podíamos mexer. Eu acho que precisa discutir o sistema eleitoral. E acho também que se aprovar a proibição da coligação, o estabelecimento de cláusula de barreira, já vamos dar algum passo. O ideal é que tivesse uma conexão entre o sistema de financiamento e o sistema eleitoral. Mas aí vem o problema, lista. Com os partidos hoje na situação em que se encontram, com modelos oligárquicos consolidados, né? Cada parlamentar acha que a solução ideal é ter um partido para chamar de seu, né? Então é esse o fenômeno. Os diretórios provisórios que estão aí, nós estamos tentando todos os partidos só com provisórios? Só com provisórios. Partido subaco. Então carrego na pasta isso aí. Então nós precisamos realmente discutir e chamar todos para uma nova realidade. Eu tenho colocado inclusive em discussão, Antero, a ideia de uma reforma mais ampla, quer dizer, resolvido esse problema dessa reforma e talvez prosseguindo no debate para já 2020, 2022, eu tenho sugerido que nós
nos abalançássemos a discutir um semipresidencialismo. Veja que nós temos a ideia de um parlamentarismo com um poder presidencial relativamente forte, mas não tão forte, de modo que a gente pudesse ter soluções para crises que não levassem necessariamente a impeachment. Veja, nós tivemos, o presidente Fernando Henrique chamava atenção para isso num debate lá em Portugal. Nós tivemos 4 presidentes da República antes de Temer, só 2 terminaram o mandato. Verdade. 2 outros por impeachment. Veja, isso é um dado de instabilidade. Agora estamos vivendo essa crise já. Não, o presidencialismo na República é cheio de crises. Pois é. Então, ao mesmo tempo você viveu a Constituinte, nós vivemos um modelo parlamentarizado. A solução final é que foi diferente. Isso, né? Mas vivemos essa realidade. Quer dizer, se o presidente não consegue, o caso da presidente Dilma, quer dizer, acabava de ser eleita, tinha uma base relativamente ampla, mas não teve 172 votos na Câmara, portanto não conseguiu barrar o impeachment. E com 172 também ela não sobreviveria, ou pelo menos não conseguiria governar, porque ela não conseguiria ter maioria, né? Então tem todos esses simbolismos. Talvez nós devêssemos realmente rediscutir, aproveitar essa crise. Eu acho que estamos num momento de reinstitucionalização e talvez prosseguir na reforma política eleitoral, tentar reduzir o número de partidos, dar maior autenticidade a isso, né? E veja esse fenômeno da compra de partidos, que na verdade era a compra de tempo de TV. Era a compra de TV. Portanto, esse próprio critério precisa ser discutido, que tem muito a ver com o sistema de financiamento de campanha, né? Precisava-se de muito dinheiro por conta do horário eleitoral, né? Falsamente chamado de horário eleitoral gratuito. Então nós temos que discutir isso e talvez discutir o próprio regime. Ministro, muito obrigado pela entrevista. Eu quero pedir desculpa aí aos ouvintes, porque não vai dar tempo de fazer as perguntas. Aos internautas, porque não vai dar tempo de fazer as perguntas, mas creio que o senhor esclareceu muitas dúvidas da população mato-grossense. Foi uma honra enorme e uma marca significativa no jornalismo da capital, a sua presença aqui. Obrigado. Muito obrigado pela entrevista. Agradecer aos jornalistas também. E agradecer aos repórteres, aos jornalistas dos sites, das televisões que aqui estiveram para acompanhar a entrevista do ministro Gilmar Mendes. E eu quero fazer uma proposta aqui para agora, semana que vem. Seria ótimo. Mas no mínimo, quando ele deixar lá o TSE, que é o começo do ano que vem, que ele venha pra gente aí com mais liberdade falar sobre eleições, etc. Tá certo. Muito obrigado, ministro. Eu agradeço a oportunidade. Um abraço a vocês.